Diz a palavra do Senhor, então, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós queremos rogar que neste momento o Senhor abençoe o estudo das suas escrituras, especialmente deste mandamento. Nós vamos estudar a partir de hoje, Senhor. Se eu permitir, vamos fazer uma longa caminhada, lendo, estudando, meditando no 3º mandamento. E nós pedimos a sua bênção, para que seja realmente o Espírito Santo o nosso professor, e o nosso coração tenha fé, tenha humildade, receba com obediência os ensinos da sua palavra, sejamos grandemente edificados. Nós queremos, Senhor, pedir por todo esse estudo, na verdade, dos 10 mandamentos, para que nossa vida seja uma vida em que nós saibamos viver realmente de acordo com eles, para a sua glória, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu quero ler de novo com vocês o versículo de número 7 deste capítulo 20, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A partir de hoje, irmãos, na bênção, na graça do Senhor, permissão dele, né, nós vamos começar a estudar este 3º mandamento. E vamos fazer como temos feito. Vamos olhar o Catecismo Ortodoxo, usar muito assim, esses 2 documentos, né, o Catecismo Ortodoxo e de Westminster. Sempre olhando primeiro o Ortodoxo, que é menor, e depois o Catecismo Maior de Westminster, que ele expande mais, dá muitos detalhes de cada mandamento. Então, vamos pedir, eu peço sempre para vocês orarem por esses estudos. Toda essa série, todas as pregações, na verdade, peço que vocês orem para que o Senhor nos ensine, né? Mas vamos orar especialmente por esse estudo dos 10 mandamentos e vamos orar mais ainda agora pelo estudo do 3º mandamento, que nós vamos aí, então, iniciar essa caminhada neste 3º mandamento. Mas eu queria, meus irmãos, antes de nós começarmos a ler aí o nosso catecismo, nós lembrarmos que nós já estudamos 2 mandamentos, né? Nós já estamos há vários meses estudando os 10 mandamentos, já estudamos 2. Qual é o primeiro? O primeiro está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, né? E o 2º mandamento está nos versículos 4 ao versículo
6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, esses são 2 mandamentos. Vocês lembram, irmãos, que o primeiro mandamento, ele é o primeiro mesmo, não só na posição, mas na importância e na definição que ele vai dar a todos os outros mandamentos. Se nós tirássemos, por exemplo, o primeiro mandamento, os outros mandamentos não teriam sentido, né? Vocês podem observar isso. Então, o primeiro mandamento, ele trata da seguinte questão: a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos servir, quem deve ser o nosso Deus, porque o ser humano, é impossível o ser humano não ter Deus, todo mundo tem Deus, todo mundo serve e adora alguma coisa, né? Mas o único que deve ser adorado, irmãos, é Deus, o Deus Criador, Provedor, Redentor, Deus verdadeiro revelado na criação e especialmente no Senhor Jesus Cristo. Então é esse Deus que nós devemos adorar. Então o primeiro mandamento diz, ele é assim negativo porque ele ataca o cerne da questão, que é a idolatria. Desde a queda os homens têm adorado deuses falsos. Então o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então nós precisamos resolver essa questão logo no início, que a vida nossa deve ser uma vida de adoração a Deus. Agora, quem adora a Deus? Só adora a Deus quem foi salvo por Jesus, né? Porque, como eu tenho dito aqui, os mandamentos, eles não são para nós tentarmos obedecer pela nossa força, mas eles são expressão de que Deus nos salvou e nós somos gratos e nós amamos a Ele, e nos salvou em Cristo Jesus. Os mandamentos não são para nós praticarmos para sermos salvos, porque a salvação não é pelas obras, mas os mandamentos eles são para nós praticarmos como uma expressão de gratidão pela salvação que nós já recebemos em Cristo de graça. Então a salvação é absolutamente pela graça, né? E nós já amamos a Deus, nós já saímos daquela idolatria e nós passamos a amar ao Senhor. Mas é claro que nós entramos no processo de santificação e nós temos muitos ídolos a mortificar, a abandonar. Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Ontem mesmo eu li Provérbios e tem aquele texto maravilhoso de Provérbios que diz assim: o que tu tens que guardar? Tu tens que guardar o teu coração, porque dali sai tudo. Dali que vem as saídas, né, da vida. O coração é o centro do nosso ser, da nossa pessoa. Então, no coração, só Deus deve reinar. Mas nós somos tentados, ao nosso coração, começar a tentar ali. Os ídolos, eles ficam tentando concorrer com Deus. E nós temos, então, que tomar cuidado. Então, esse mandamento diz: não tenha outro Deus. Viva unicamente para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus. O segundo mandamento, ele está ligado ao primeiro, porque agora ele fala da maneira como esse Deus, a quem nós devemos adorar unicamente, deve ser adorado. Deus único deve ser o nosso Deus. Mas quando nós vamos expressar o nosso amor, a nossa adoração, também tem que corresponder a Ele. Quer dizer que, se eu, por exemplo, tento adorar esse Deus com uma imagem, por isso que a Bíblia proíbe aqui a imagem, eu estou rebaixando esse Deus. E o meu entendimento de Deus está sendo ofensivo a Ele, porque eu estou comparando Deus com uma imagem de escultura. Então a Bíblia proíbe isso, significando então que esse Deus único que eu adoro, ele deve ser adorado de forma correspondente à sua glória. Então não devo fazer imagem. Adoração é em espírito e em verdade. Adoração é pela fé. Adoração é de acordo com aquele conhecimento que nós temos tido do Senhor Deus revelado em Cristo Jesus. E todo culto, nós estudamos aqui várias semanas, nas suas diversas partes, nos seus diversos elementos, eles são ali gerados por esse princípio básico, né? Por isso que aqui nós não temos, o culto é simples, salmos, hinos, cantamos salmos e hinos, oramos, lemos a Bíblia, pregamos, participamos do sacramento, da ceia do Senhor. Domingo passado nós tivemos o batismo do nosso irmão Fernando. Tudo isso é ordenança, é como Deus quer ser adorado, e isso corresponde
a glória dele, ao fato de que ele não está preso a nenhuma matéria. Por isso nós não temos aqui grande preocupação com a questão de parecer aos homens um culto importante, porque deve ser simples, deve ser em espírito, deve ser em verdade, deve ser de acordo com a revelação que ele tem nos dado. Pois bem, irmãos, então observe, o primeiro mandamento ele trata de quem nós devemos adorar. O segundo mandamento ele trata da forma como nós devemos adorar, que é correspondente a este Deus glorioso. O terceiro mandamento ele vai avançar mais um pouco, porque vocês lembram, né? Os 4 mandamentos é em relação a Deus e os 6 últimos em relação ao nosso próximo. Então nós ainda estamos na chamada primeira tábua da lei, que se refere a Deus. Então, eu devo adorar somente esse Deus, eu devo adorar Ele da forma como o corresponde à sua glória, como Ele ordena nas Escrituras, e agora eu devo avançar um pouco mais e pensar no nome desse Deus. Por quê? O nome desse Deus é exatamente aquela revelação que Ele dá de si mesmo, não é? Então, observem que esse Deus que eu passo a conhecer e adorar, abandonando todos os outros deuses, esse Deus que eu, quando me reúno aqui na igreja, no dia do Senhor, eu procuro adorá-lo de forma correspondente a Ele, é um Deus que se revelou, é um Deus que traz a mim o conhecimento dele mesmo. Eu não planejei isso, mas eu fico muito feliz quando a providência, né? Deus na sua providência nos permite isso, mas hoje à noite eu vou até falar de novo do nome de Deus, né? Na nossa exposição de João à noite, e nós vamos explicar também o que eu já estou procurando mostrar agora, que quando nós dizemos assim, o nome de Deus, nós estamos falando da revelação de Deus, né? Por exemplo, irmãos, deixa eu ilustrar isso aqui para vocês da seguinte maneira. Nós estamos aqui nessa manhã, e nós aqui, neste grupo que está aqui hoje de manhã, todo mundo já se conhece, não é verdade? Então, se eu falo assim, eu vou falar aqui o nome do irmão que tem lido aqui a Bíblia, né? Fernando. Ou seja, quando eu falo Fernando, vocês lembram deste irmão, desta pessoa, e vocês ficam assim, Fernando sempre está lendo lá a Bíblia na hora do culto, né? Conheço Fernando lá da igreja. Aí, qual é o outro irmão que tem lido aqui para nós também? Caleb não é o Fernando, certo? São 2 pessoas diferentes, mas quando pensa assim, Fernando, você pensa na pessoa. Quando você fala Caleb, você pensa na pessoa. Quando você fala Maurício, você pensa na pessoa, né? Quando você falar uma mulher aqui para a mulher não ficar chateada, né? Quando você fala... Agora fiquei difícil. Qual é que eu vou escolher, né? Não vou falar nenhuma, então, para nenhuma, né? Mas tá bom. Mas aí quando você pensa aqui num irmão, numa irmã, no nome, então você pensa logo, essa pessoa aqui, conheço, ela é assim, tem esse porte físico, tem esse tipo de voz, tem essas qualidades, tem esses defeitos, né? Tem esses dons, tem coisa que faz maravilhosamente. Pensa naquela pessoa, pensa assim no que ela faz. Não, essa pessoa faz muito bem isso aqui. Ou uma coisa que ela não sabe fazer. Não põe essa pessoa para fazer isso, que ela não sabe fazer. Na sociedade, nós temos os nomes, eles representam a pessoa. Eu até li esses dias aí, um pastor colocar de uma maneira muito interessante. Por exemplo, tem uma lista na sociedade de mal pagador. Todo mundo sabe o que é isso, né? Então, você não pagou suas dívidas lá, você entra naquela lista. E o seu nome está lá. E o seu nome vai representar para os bancos e aqueles que emprestam dinheiro, vai representar se você, ou se aquela pessoa ali, ela é uma boa pagadora ou não, né? Quando você pensa no nome de um político, por exemplo, está nessa época aí
tanta coisa política, né? Então, quando você pensa no nome de um político, vem sobre a sua mente todas as informações que você tem daquela pessoa. E você logo imagina o caráter, né? Se você pensa num pastor também, se você pensa em alguém que é extremamente assim querido num certo ambiente eclesiástico ou na sociedade em geral, você pensa até com uma certa alegria daquela pessoa, você lembra dela, se você gosta daquela pessoa. Agora, se aquela pessoa, por exemplo, se aquele nome está associado, quando fala o nome dessa pessoa com um criminoso, com alguém perigoso, ou que alguém que traiu você, ou que alguém que cometeu alguma coisa grave contra você, então aquele nome te desperta, assim, outro tipo de sentimento, desperta, no mínimo, um alerta. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? O nosso nome nos representa. Você não vai gostar que as pessoas por trás das suas costas citem você e falem mal de você e difamem você. Eu lembro muito bem de um caso de uma pobre mulher que colocaram a foto dela e associaram esta pessoa com um crime, e a população viu aquela foto, acharam aquela pobre mulher, a mulher não tinha nada a ver e lixaram a mulher, lixaram a pobre senhora. Isso foi um absurdo, né? Não tem nada a ver com o meu assunto diretamente, mas tem, né? Nós cristãos devemos ser absolutamente contra a justiça com as próprias mãos. Nesse estudo dos 10 mandamentos, nós vamos chegar nesses aspectos. Mas já que eu falei aqui, eu quero até deixar também esse aspecto, né? Que nós não devemos ser a favor de nenhuma dessas coisas, dessas loucuras de linchamento, de linguagem violenta. E esse linchamento, esse linchamento físico começou primeiro com o linchamento da moral, do nome da pessoa. A foto desta senhora, o nome dela foi associado com um crime. Então veja que o nome, ele representa a pessoa. Num certo sentido, o nome é a pessoa. Representa o seu caráter, representa o que ela é, representa se ela é uma boa ou má pessoa, representa tudo. Então, meus irmãos, agora eu quero entrar no nosso assunto. Se isso é tão sério com relação ao nome dos seres humanos, se nós devemos tratar o nome do nosso próximo, nós não devemos ser fofoqueiros, nós não devemos falar mal dos outros, nós não devemos trair as pessoas falando mal delas por trás, ou espalhando mesmo na internet, esses dias tão difíceis, mentiras, caluniando as pessoas pelas redes sociais, porque o nome daquela pessoa, quando eu cito o nome dela, eu estou citando a pessoa, estou representando a pessoa, eu estou ajudando ou destruindo aquela pessoa. Então o nome é a pessoa, né? Então se eu pego aquele nome e eu uso aquele nome de maneira perversa, maligna, eu estou destruindo a pessoa. O nome é a pessoa. Se eu estou tratando aquele nome de maneira digna, honrada, eu estou ajudando, apoiando aquela pessoa. Muito cuidado quando você usa o nome do seu próximo, quando você cita, quando você fala dele, quando você escreve alguma coisa sobre pessoas, inclusive de pessoas que são conhecidas no Brasil. Irmãos, deixa eu lhes dar aqui um conselho. Já que eu estou falando de alguns assuntos, eu aproveito logo para falar, né? Não entre nisso de ficar falando de terceiros, de pessoas aí que são conhecidas na sociedade. Não ponham fotos dessas pessoas, não citem essas pessoas, não reproduzem o que estão falando delas, porque na maioria das vezes é mentira, é para destruir a reputação daquela pessoa. Não entre nisso, não faça isso, né? Não cite nas redes sociais o nome de ninguém, mesmo que você tenha certeza que aquela pessoa certo grau de certeza que aquela pessoa não é uma boa pessoa, a não ser que você avise alguém, num caso específico, que alguém esteja em perigo com relação àquela pessoa. Mas na maioria das vezes, essas reproduções que se faz é para destruir mesmo. Alguém sabe, quer destruir aquela determinada pessoa, joga uma informação na rede, joga uma mentira, e aí vai se espalhando. Nós cristãos nunca devemos participar desse tipo de coisa. Estou lhes dizendo isso até como um alerta. Mas, irmãos, se isso é tão sério com relação aos seres humanos, o que você pode dizer com relação a Deus?
Então, quando eu falo aqui de qualquer um de vocês, cito o nome, seu nome, como eu devo levar isso, como eu devo tratar o seu nome com tanto cuidado, como eu trato a você mesmo, né? Então, quando eu estou aqui diante de vocês, eu tenho que ser uma pessoa que faço tudo para o seu bem e honro você. Quando você não estiver presente e eu citar o seu nome, eu devo tratar o seu nome com todo esse cuidado também, porque esse nome representa você, mesmo você não estando presente. Esse nome é você. Se isso é tão sério, se isso é tão importante com relação aos seres humanos, eu quero que vocês pensem nesta manhã como isso é seríssimo, muito mais sério, infinitamente mais sério com relação a Deus. E agora, eu quero que vocês pensem comigo, nós vamos pensar muito nesta série de estudos no terceiro mandamento, sobre como você está tratando o santíssimo nome de Deus. Por quê? Se vocês citarem aqui, o meu primeiro nome, por exemplo, é Manuel. Se vocês citarem Manuel, ou Coelho, ou Júnior, enfim. Se vocês citarem o meu nome não é santíssimo. O meu nome, eu tenho um nome, você tem um nome. Pecador é o nosso nome. O nosso nome, quando é citado, ele logo significa o nome de um pecador, redimido tão somente pelo sangue de Jesus. Mas se eu tenho que tratar esse nome de um redimido com tanta seriedade, se eu tenho que tratar um nome mesmo de alguém que não seja redimido, mesmo de um homem ainda ímpio, mas eu tenho que cuidar do nome dele. Veja, se eu tenho que zelar pelo nome de pessoas pecadoras, você já pensou como eu tenho que levar a sério o nome daquele que é 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito Santo? Como eu tenho que levar a sério esse nome? Como eu tenho que tratar do nome dele com toda a seriedade, porque o nome dele é ele. O nome dele é o nome do Deus Santíssimo. O nome dele é revelação de sua pessoa, do que ele é, dos seus atributos gloriosos. A nossa confissão de fé, ela tem um primeiro capítulo que ela fala da Bíblia. O segundo capítulo ela fala só sobre Deus. É uma coisa maravilhosa. As confissões de fé nossa, de Westminster, Savoy, né? E as demais confissões reformadas, quando elas vão falar sobre Deus, e os outros documentos históricos antes da reforma, da boa tradição cristã, como falam sobre Deus, falam sobre a pessoa de Deus. Ele é um Deus, Criador, provedor, Redentor, um Deus que subsiste em 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus, ele tem os seus atributos gloriosos. Ele é um Deus infinito, é um Deus todo-poderoso, é um Deus santíssimo, é um Deus que tem toda a sabedoria, infinita sabedoria, é um Deus cheio de misericórdia, que quando ele vê a misericórdia quer dizer que Deus socorre, que Deus é misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus que João fala na sua carta, o que Deus é amor, é um Deus que é justo, que deve ser temido, justíssimo, que vai nos julgar. Quando ele olha para nós não podemos esconder nada dele, porque ele vai até a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, ele conhece todo o nosso ser completamente. É um Deus que os seus atributos são gloriosos, infinitos. É um Deus que quando eu olho para um pássaro, para o sol, para a lua, para as estrelas, para a criação, para mim mesmo, eu vejo as suas marcas gloriosas. E aí, meus irmãos, nós devemos perguntar como nós estamos tratando o nome desse Deus. Porque se eu tenho que levar a sério o nome de qualquer um de vocês que estão aqui, que o nome de vocês e o meu nome é o nome de um pecador, quanto mais eu devo tratar
o nome de Deus Santíssimo com seriedade, com zelo, com cuidado. Como você está tratando o nome de Deus? Como Deus aparece nas suas conversas? Como você fala? Em que ocasiões, de que maneira você cita essa palavra Deus? Em que ocasiões, em que maneira você cita as três pessoas da Santíssima Trindade? Quando você fala no Pai, quando você fala no Filho, quando você fala em Jesus Cristo, quando você fala no Espírito Santo. Como você cita? De que maneira você cita? Em que contexto você cita esses nomes santíssimos? O nome de Deus e o nome das pessoas da Trindade. Como você cita os seus atributos santíssimos? Como você usa a palavra misericórdia? É assim de maneira leviana? Como você usa a palavra juramento? Eu juro. Como você usa a palavra Deus? Como, por exemplo, Deus me livre, Deus me guarde. Em que contexto? Como é que você usa essas expressões? O nome de Deus é desonrado aí fora. As pessoas falam o nome de Deus toda hora nas situações mais terríveis, em piadas sujas, em situações de total desrespeito e reverência. Mas nós cristãos, nós somos tentados a isso, mas nós cristãos precisamos, irmãos, entender que isso é um gravíssimo pecado e entender que nós não podemos fazer isso. Mas há outra coisa também sobre o nome de Deus. É porque a partir do momento que, semana passada, nós estivemos aqui e nós recebemos 5 amados irmãos aqui e eles fizeram o que nós chamamos de profissão de fé. Professar sua fé, declarar sua fé. Dizer que, olha, eu creio em quê? E nós todos aqui fizemos uma profissão de fé. Nós todos aqui, em algum sentido, desde que nós começamos a nos congregar, mesmo antes do nosso batismo, nós já estamos professando a fé. Quando nós começamos a congregar numa igreja, quando nós começamos a frequentar uma igreja cristã, observe, nós estamos indo a uma igreja cristã. Aquela igreja, ela tem um nome lá na placa, aquele nome está relacionado ao Santíssimo Nome de Deus. Por exemplo, meus irmãos, aquela igreja se diz, que igreja é essa? As pessoas dizem, é uma igreja cristã. É uma igreja cristã. É uma igreja que eles estão confessando com isso. Quando eles dizem assim, nós somos uma igreja cristã, eles estão dizendo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos daquele que não é um mero homem, mas que é o Deus encarnado, Deus homem, que revelou o Pai Celestial e que enviou o Espírito Santo para nos levar a Ele. É isso que essas pessoas estão confessando. Seja que denominação for, seja que igreja for, seja que ramo de religioso for, se disser cristão, se alguém disser assim, essas pessoas são cristãs, essa religião é cristã, é isso que eles estão confessando. Eles estão dizendo, nós somos seguidores de Cristo. Como isso é sério? Porque ali eles estão dizendo, carimbem em nós, coloquem em nós esse nome. Quando vocês olharem para nós, vejam em nós Cristo. Nós estamos aqui representando Cristo, nós estamos falando em nome dEle. É o nome dEle que nós estamos representando e honrando. Já pensou, irmãos? Isso é sério, gente. Qualquer igreja... Por exemplo, aqui a denominação aqui da nossa igreja específica, igreja local, Igreja Batista. Igreja se refere ao corpo de Cristo. Batista é uma designação histórica que vem ali de alguns grupos da Reforma, de alguns irmãos que entenderam que só são batizados aqueles que podem crer. Nós não batizamos crianças, nós batizamos crentes, adultos, esse nome Batista, mas crê em quê, gente? Em Cristo. Outro nome da nossa igreja, Reformada. Por que nós dizemos Reformado? O que designa Reformado? Designa um grupo
de cristãos que estão ligados ao movimento reformado, que é um movimento de retorno às Escrituras, de retorno ao Cristo das Escrituras, de retorno ao Deus das Escrituras. Todos esses nomes subentendem, por trás desses nomes está o Santíssimo Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim são todas as denominações cristãs, todas as denominações, todas as igrejas, mesmo as heréticas, mesmo as mais estranhas, quando eles se associam ao nome de Cristo, eles estão se associando ao Santíssimo Nome de Deus. A partir do momento, irmãos, essas pessoas darão contas da maneira como elas estão usando o Santíssimo Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque elas estão se associando a este nome. E todos nós, a partir do momento, mesmo antes do nosso batismo, mas quando nós começamos a frequentar uma igreja, nós já estamos nos associando a esse Santíssimo Nome. E quando nós batizamos, mais ainda, porque o batismo significa que eu estou ali confessando publicamente a minha fé. E agora eu estou dizendo, eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu honro a Deus, e eu vou levar o nome de Deus diante da sociedade. E aí a pergunta que se faz é, as minhas palavras estão honrando este santo nome, esse santíssimo nome? A minha vida está honrando esse santíssimo nome? O nome de Deus não é um brinquedo, porque o nome de Deus é o próprio Deus. Então, sobre você, pesa uma responsabilidade. Esse mandamento está dizendo aqui, especificamente isso, ele está dizendo assim no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por causa disso, veja o que a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor, caixa alta, letras maiúsculas, Senhor. Esse nome na Bíblia significa Jeová ou Yahvé. É um nome santo que Deus se revelou ali a Moisés. E Deus disse, eu sou o que sou. Esse nome, o Senhor está dizendo aqui, não usarás esse nome em vão. Porque esse nome é a revelação do próprio Deus, esse nome é o próprio Deus. E ele está dizendo aqui, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então nós temos aqui, irmãos, a seriedade de todas essas coisas e que nós temos que levar muito em consideração. Não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. O mundo não dá nenhum valor a este nome e vai responder por isso. Mas é terrível vermos pessoas se confessando cristãs e usando esse nome santíssimo e desonrando a ele como se fosse um brinquedo. Isso não pode ser permitido. Isso não pode se tornar normalidade, porque isso é uma normalidade no mundo. E que nós estamos vendo hoje em igrejas cristãs, e eu vou falar aqui uma coisa para vocês, porque está relacionado, é algo muito contemporâneo. O que nós estamos vendo hoje nesses dias de política, nesses dias em que candidatos pegam o santo nome de Deus para enganar o povo, dito também cristão, que também está usando o nome dele em vão, e usam o nome dele para ganhar uma eleição, para conquistar votos. Isso é terrível, meus irmãos. E eu quero lhes dizer uma coisa. Nós não podemos participar de nada disso. Nós temos que dizer anátema isso. Maldito seja todo aquele que usar o nome de Deus em vão. Mesmo que se diga pastor. Mesmo que esteja entre nós. Mesmo que seja próximo a nós. Não podemos aceitar isso, não podemos admitir isso. E temos que falar claramente, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que honrar esse santo nome. Esse santo nome, ele é santíssimo e nós temos que honrá-lo. A maneira como nós falamos dele, a maneira como nós tratamos esse nome, ou está obedecendo este mandamento ou não. E todo aquele que usar para o jogo sujo da política,
para enganar as pessoas, para se dar bem numa eleição, vai responder, seja religioso ou não, seja um político tentando angariar votos no meio da religião, seja um religioso que esteja aceitando isso, seja até pastor, seja até de uma igreja reformada, não importa. Nós não podemos admitir, meus irmãos, esse tipo do nome sujo, tipo do uso sujo, melhor dizendo, do santíssimo nome de Deus. Deus não vai deixar passar isso aqui. Deus está dizendo aqui no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que fizer isso, o que tomar o seu nome em vão. A igreja cristã, nesses dias difíceis, precisa se posicionar. De que lado nós estamos? Quem nós estamos servindo? O que nós estamos fazendo com esse nome santíssimo? Eu estou lhes colocando aqui, meus irmãos, várias situações, várias circunstâncias já, para que vocês percebam a seriedade de nós, quando nós usamos o santo nome de Deus. Dito isso, nós vamos agora olhar para o catecismo. Eu não sei se eu vou conseguir ler toda a lição de hoje, mas nós vamos até o nosso horário ali, e aí a partir daqui nós vamos, então, continuando, aí a gente para e continua semana que vem, se for necessário. Eu convido vocês a abrirem, eu pedi várias vezes lá no grupo, né? Mas 2 vezes eu pedi para os irmãos trazerem o catecismo ortodoxo, mas se alguém não trouxe, você ouve aí, tá bom? Na página 67, na lição de número 37, a pergunta 110, na lição de número 37, na página 67, a lição de número 37, diz assim: qual é o terceiro mandamento? A resposta: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que Deus exige de nós no terceiro mandamento? Pergunta 111. Vamos ler. Que nós não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, por amaldiçoar, perjurar ou fazermos juramentos desnecessários, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas. Em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo, orar a Ele e louvá-lo em tudo o que fazemos e dizemos. Eu queria chamar a atenção, eu vou começar assim, meio de trás para frente, eu vou já explicar. Bom, quando ele diz aqui que é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que podemos corretamente confessá-lo, orar a Ele, louvá-lo em tudo que fazemos e dizemos. Observe, irmãos, que o uso correto do santo nome de Deus tem a ver com o fato de que eu estarei corretamente confessando a Ele. Então, se eu digo assim, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, isso vai depender, a minha confissão ser uma confissão correta, vai depender de eu estar usando de forma temente o santíssimo nome de Deus, tá? Quando eu vou orar a Ele, eu oro, né? Digo, Senhor meu Deus, aí eu falo em Cristo, aí eu estou confessando também. Essa minha confissão, ela só vai ser correta, essa minha oração, ela só vai estar realmente sendo proferida de forma correta, dependendo da maneira como eu estou tratando do santíssimo nome de Deus. Em tudo o que eu faço, eu devo louvá-lo, olha só, em tudo o que fazemos e dizemos. Então, a partir do momento que eu estou, como cristão, louvando a Deus através do que eu faço, então, por exemplo, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu faço bem o meu trabalho, quando eu trato o dinheiro do próximo com seriedade, eu sou uma pessoa honesta, isso tem a ver que eu estou louvando a Deus, e eu estarei louvando a Deus
Isso está relacionado ao bom uso do nome de Deus, de maneira que eu não estarei louvando a Deus na minha vida se eu não estiver usando bem o nome de Deus na minha vida. E também o que eu digo, as minhas palavras vão ser para o louvor a Deus ou não. Quando é que eu louvo a Deus verdadeiramente com o que eu falo? Quando eu falo não é só o que eu falo aqui na igreja, né? Quando eu canto hinos, quando eu confesso alguma coisa aqui na igreja de forma pública, mas se refere a tudo, a tudo que eu falo. Tudo que eu falo deve ser em louvor, em honra e glória a Deus. Isso está relacionado ao bom uso do nome de Deus. Eu só posso louvar a Deus com as minhas palavras quando eu estou honrando o bom nome de Deus, o santíssimo nome de Deus. Eu queria chamar a atenção logo disso, tá bom? Porque, no final das contas, o bom uso do nome de Deus tem a ver com toda a minha vida. Tem a ver com a minha vida como na sua inteireza, com uma vida de louvor, com uma vida de honra e de glória ao Senhor nosso Deus. Então, vamos pensar aqui, o que esse mandamento então exige de nós? Agora vamos então, tendo dito isso, né, a importância desse bom uso para a nossa confissão, a nossa oração e a nossa vida de louvor em atos e palavras, vamos então entender como é realmente que eu devo usar bem o nome de Deus. Vamos lá. Que nós não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus. Primeira coisa então que o catecismo ortodoxo diz aqui é que o que está proibido neste mandamento é a blasfêmia. É o blasfemar e fazer mau uso do nome de Deus. Então, eu não devo blasfemar e eu não devo fazer mau uso do nome de Deus. A blasfêmia é falar mesmo contra, de forma explícita, contra o santíssimo nome de Deus, né? Então, desonrar mesmo de forma clara, de forma assim, que todas as pessoas que vão ouvir aquela blasfêmia vão saber se essa pessoa está falando realmente contra Deus, ela está blasfemando. Então, isso evidentemente é proibido, que nós não blasfememos. Então, o primeiro pecado proibido aqui é a blasfêmia. Evidentemente que é lógico isso. Se eu devo usar bem o nome de Deus, eu jamais devo blasfemar. Eu jamais devo amaldiçoar o santíssimo nome de Deus, blasfemar do seu nome. Mas isso também tem a ver com que não façamos mau uso do nome de Deus. Mau uso do nome de Deus. Quando é que eu faço mau uso do nome de Deus? Aqui ele coloca algumas formas de mal usar este nome. Primeiro, amaldiçoar. Segundo, perjurar. E terceiro, juramentos desnecessários. Essa é a primeira forma. Isso tem a ver com os pecados mesmo da pessoa, né? Então, eu não devo usar mal o nome de Deus por amaldiçoar. Amaldiçoar o meu próximo. Eu não devo amaldiçoar o meu próximo em nome dele. Isso é usar o nome dele em vão. Eu não devo também perjurar. O que é perjurar? Perjurar é quando eu faço um juramento, mas aqui dentro de mim eu sei que eu estou mentindo, mas eu estou usando este nome santíssimo para ganhar a confiança das pessoas. Irmãos, quando é que se deve usar um juramento? O juramento, ele é um momento, ele não é proibido na Bíblia. Quando o Senhor Jesus Cristo diz lá, não jureis, ele não está proibindo absolutamente o juramento, mas ele está proibindo esse tipo de juramento aqui, o perjúrio e o juramento assim desnecessário. E eu vou já explicar para vocês sobre essas coisas. Mas primeiro o perjúrio. Perjúrio o que é? É a pessoa, por exemplo... Então, quando é que o juramento, biblicamente, deve ser feito? Ele deve ser feito em ocasiões especiais, em ocasiões solenes, seríssimas, quando ali está se buscando a verdade, né? Para que haja a dissipação ali de dúvidas que estejam ocorrendo sobre alguma situação. Então, vamos colocar assim, a pessoa, ela cometeu ou não aquilo, ela fez ou não aquilo, essa outra pessoa fez ou não aquilo, eu sou uma testemunha. Então, eu chamo Deus como testemunha
daquilo que eu vou falar sobre aquela situação, dizendo respeito a mim ou dizendo respeito a outro. O que é um juramento? O juramento é quando eu testemunho sobre um fato para outras pessoas, chamando o Senhor Deus como minha testemunha, dizendo assim: eu juro em nome de Deus, eu estou usando Deus, estou dizendo assim: Deus, diante de ti, eu estou dizendo essas coisas para que o Senhor seja uma testemunha. E eu estou usando então o nome santíssimo de Deus para isso. Isso é correto nos tribunais. Então, quando a pessoa vai colocar ali uma verdade, testemunhar sobre algo, ela pode, biblicamente, de forma séria, jurar. Mas o que é o perjúrio, meus irmãos? O perjúrio é quando a pessoa faz tudo isso, chama Deus por testemunha, usa o nome de Deus, mas dentro dela ela sabe que é mentira, que ela vai contar uma mentira, mas ela está usando aquilo para ganhar alguma coisa diante das pessoas, para enganar as pessoas, para manipular as pessoas. Esse é o uso do perjúrio, e isso é gravíssimo, nós nunca devemos fazer isso, nunca. Então, se numa ocasião solene, seríssima, necessária, eu tiver que jurar, eu nunca devo perjurar, eu devo jurar mesmo, porque o perjúrio é um juramento falso, é uma mentira que se conta. Olha só a seriedade disso, eu vou colocar nessas formas: é uma mentira que se conta em nome de Deus. Já pensou o que é isso? Eu estou usando Deus, eu estou dizendo assim, olha o que eu estou dizendo: Senhor Deus, tu sabes que o que eu vou dizer é verdade, mas aí então eu minto. Eu estou chamando Deus para mentir comigo, gente. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Eu estou usando Deus, eu estou manipulando Deus, eu estou dizendo: Deus, mente aqui comigo. Meus irmãos, isso é seríssimo, e Deus trará juízo sobre quem ousar fazer uma coisa dessa. Por isso que todo juramento, ele é um momento solene, ele é um momento sério, ele é um momento que nós não devemos jamais perjurar. Então, se eu tiver numa ocasião solene que jurar, e o juramento deve ser feito só nessas ocasiões de seriedade, então devo lembrar disso. Eu estou chamando Deus como minha testemunha, e eu nunca devo perjurar. Ok? Isso tem a ver também, se aplica, não de forma assim direta com o juramento, mas tem uma implicação com a questão de todo o uso do nome de Deus. Eu falei agora para vocês do absurdo que nós estamos vivendo, do uso do nome de Deus nessa suja política atual. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: isso é só um exemplo do que as pessoas fazem. As pessoas usam o nome de Deus e elas não usam só na política, não, elas usam nas circunstâncias. Elas ficam falando em Deus, elas ficam dizendo: não, Deus sabe, não, eu faço isso, Deus, fala em Deus toda hora, não, eu sou cristão, não, eu sou de Deus, eu temo a Deus. Irmãos, tudo isso pode cair no perjúrio, que não é, a pessoa não está jurando de forma solene, não há uma ocasião solene ali, mas o princípio está presente, ou seja, o princípio de que a pessoa está usando o nome de Deus, ela está usando aquele nome, sabendo que ela, no coração, ela sabe que ela não realmente teme a Deus, mas ela está usando aquilo para algum lucro pessoal, para algum benefício pessoal. Isso também cai nesse terrível quebra deste mandamento, e cai aqui no princípio do perjúrio, ainda que não diretamente. Mas vamos avançar. Qual seria também o pecado contra este mandamento? Ou fazermos juramentos desnecessários. Esses juramentos desnecessários é aquele tipo de coisa que às vezes se ensina até para crianças. Jura por esse, jura por aquele. Toda vez que eu faço um juramento, mesmo que eu não cite Deus, mas o juramento nas Escrituras sempre tem a ver com Deus. Então, mesmo que alguém diga: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo fulano, juro por outra coisa qualquer, ali, irmãos, diante de Deus, ele está chamando Deus por testemunho, porque o juramento na Bíblia sempre é associado a nós chamarmos Deus por testemunha. As pessoas que ficam dizendo, e eu quero ensinar isso aqui aos irmãos, porque às vezes é um costume, as pessoas dizem na brincadeira, dizem nas piadas, dizem sem nenhuma seriedade: eu juro.
Às vezes dizem mesmo na brincadeira e às vezes dizem realmente querendo afirmar alguma coisa que elas estão ali procurando dizer que é verdadeiro. Tudo isso, meus irmãos, são tipos de juramentos desnecessários proibidos nas Sagradas Escrituras. Então vamos pensar aqui, blasfemar e usar o nome dele, amaldiçoando o nosso próximo, perjurando ou fazendo juramentos desnecessários. Cada questão aqui, cada aspecto desse tem a ver, irmãos, com e se aplica a maneira como nós usamos o nome de Deus no aspecto da sua pessoa e no aspecto dos nomes, que representam a sua pessoa e dos nomes que representam os seus atributos. Então, por exemplo, quando eu digo Deus, quando as pessoas falam em Deus, elas estão se referindo a esse Deus, revelado nas Escrituras, revelado na criação, revelado, enfim, em Cristo. Mesmo que elas não tenham noção disso, mas é isso que elas estão fazendo quando elas usam o nome de Deus. E quando elas usam esse nome em qualquer contexto, sem seriedade, sem levar em consideração na brincadeira, ou assim de maneira leviana, só para dizer ali, e fica ali falando toda hora Deus, 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 mas sem nenhuma seriedade, estão quebrando este mandamento. Da mesma maneira, quando elas usam os outros nomes de Deus, os nomes das pessoas da Santíssima Trindade, então quando elas usam Pai, elas falam assim, meu Pai do céu. Irmãos, é sério. Não pode ser usado na brincadeira. Quando elas falam na segunda pessoa, qual é a segunda pessoa? Jesus Cristo. Quando elas citam o nome Jesus, todo mundo que cita o nome Jesus se refere a Jesus Cristo. Quando elas citam Jesus, quando elas citam Jesus Cristo, ou quando elas citam só Cristo, entra nessa categoria. A partir desse momento, eu tenho que usar esse nome com seriedade. Não posso ficar brincando com este nome. E também se refere a qualquer outro título de Nosso Senhor, Filho de Deus, qualquer outro título que aparece na Bíblia, e qualquer outro nome que também aparece na Bíblia em relação a Deus. Espírito Santo, a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus deve ser usado nas nossas conversas, nos nossos diálogos, não de maneira leviana, na brincadeira, qualquer coisa assim, falar do Espírito Santo, como se estivéssemos falando do nosso coleguinha, do nosso amiguinho. Então, e aí se refere, irmãos, a todos os outros nomes de Deus. Quando eu usar esse nome, Jeová, por exemplo, Yahvé, tem pronúncias aí, Então, nós temos que usar este nome com seriedade, com honra. Agora eu quero avançar mais um pouquinho sobre os atributos de Deus. E um atributo que nós vemos ser bastante zombado, qualquer atributo de Deus, quando eu falo de qualquer atributo, o que são os atributos de Deus? É aquilo que faz parte das suas qualidades, da sua glória, que representa, que mostra a sua pessoa, tem a ver com o que Ele é, na sua essência. Então, quando eu digo que Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é glorioso. Mas um dos atributos que a gente vê as pessoas usarem muito levianamente é a misericórdia. Diz assim, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Entendeu? Vocês não estão conseguindo entender o que eu quero falar? A partir do momento que nós começamos a tratar de Deus, do seu ser, da sua pessoa, dos seus atributos, das suas qualidades, da sua glória. Quando você pensar assim, isso aqui se refere a Deus. Como eu vou usar? Como eu vou falar esta palavra? Como eu vou falar isso? Como eu vou usar a minha linguagem? Quando eu falo de Deus, a partir do momento que eu falo de Deus, eu devo pensar. Eu não posso usar esse nome de qualquer jeito. Eu tenho que honrar o seu nome. Então isso aqui, meus irmãos,
tem a ver com tudo isso aqui, o mau uso do nome dele. Porque quando nós falamos assim, perjurar, juramentos necessários, é isso exatamente que nós estamos fazendo. A pessoa que perjura, a pessoa que usa juramentos necessários, que usa de juramentos necessários, ela está assim, ela está usando o nome de Deus, usando os atributos divinos, né? Então, quando você diz assim, no tribunal, você vai falar a verdade, somente a verdade, aí você chama Deus como testemunha, você está dizendo que ele é o que? A verdade, ele é verdadeiro, ele não é mentiroso, você está usando um atributo divino. Então, não posso usar um atributo divino de maneira leviana, de maneira que não leve em conta quem ele é. O tempo já está quase acabando, mas eu vou avançar mais um pouquinho, né? O outro aspecto, e esse aqui eu acho que eu só introduzir, aí nós vamos continuar semana que vem. O outro aspecto desse pecado é quando eu não somente eu que faço, eu que cometo este pecado, sou eu que blasfemo, sou eu que faço mau uso dele, eu que amaldiçoo, eu que perjuro, né? Eu que uso um juramento desnecessário, mas eu também participo desses pecados horríveis por silenciar diante dessas coisas. Eu passo a entender que eu estou ali fazendo parte daquela profanação do santo nome de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu silencio. E o silêncio, deixa eu falar uma coisa para vocês, o silêncio ele tem o seu lugar. Às vezes é importante silenciar, às vezes é importante se calar. Mas o silêncio, quando eu silencio e quando eu permaneço dentro daquela situação, eu estou dando a minha aprovação aqui, né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa usando o santo nome de Deus em vão, e eu sei que ela está fazendo isso, mas eu me calo porque eu não quero afrontar aquela pessoa, e eu estou, de certa forma, ali participando daquele benefício, entre aspas, que ela está recebendo, porque aquele benefício que cair sobre ela, benefício muito entre aspas, muitas aspas, que cair sobre ela, também vai aqui respingar em mim, né? Então eu também vou receber, porque eu sou amigo dela, porque eu estou próximo a ela, ou porque eu vou participar de alguma maneira ali daquele lucro. Então, eu estou participando deste pecado horrível, eu estou também usando o nome dele em vão. Isso significa que não somente nós pecamos contra o santo nome de Deus, quando nós mesmos usamos o santo nome, mas também quando nós estamos associados com alguém que está usando este santo nome de Deus. O cristão, irmãos, é alguém que terá que ter muito cuidado com os ambientes, com as amizades, com os comprometimentos em que ele vai fazendo com pessoas, especialmente se estas pessoas elas usam do nome de Deus para alguma coisa suja, incorreta, quando elas ou mesmo, não necessariamente, mas elas estejam cometendo alguns desses pecados, mas então eu, por algum motivo, eu dou a entender que estou participando daqui, que eu estou fazendo parte daquela coisa ali que está acontecendo, né? Eu queria encerrar aqui, lendo com vocês, e aí nós vamos continuar a semana que vem, mas vamos ler aqui Levítico, capítulo 24, versículo 10 ao 17, né? Nós vamos nos parar aqui, meus irmãos. Semana que vem, na graça do bom Deus, nós vamos continuar. Levítico, capítulo 24, de 10 ao 17. Diz aqui a palavra do Senhor. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho
Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim um estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, blasfêmia contra o nome do Senhor. Vocês percebem a seriedade aqui? Naquela época tinha a lei civil, né, irmãos? E o povo de Deus era Israel ali, e a blasfêmia contra o nome de Deus era aqui penalizado com a mais severa pena, que é a pena de morte. Mas nós estamos vendo aqui a blasfêmia, nós estamos vendo aqui também, irmãos, o amaldiçoar. Isso também deve estar relacionado com amaldiçoar o próximo. Então eu quero encerrar, meus queridos irmãos. Talvez vocês digam assim: pastor, o que devemos fazer? Primeiro, esses dias até eu vi um texto de um pastor também colocando da seguinte maneira, não sei se foi o mesmo texto do que eu já citei aqui, mas ele colocando da seguinte maneira: irmãos, quem de nós aqui tem quebrado este mandamento? Quem de nós aqui, nós estamos aqui, quero colocar assim, tem quebrado este mandamento? Se nós formos bastante sinceros e nos colocarmos diante das Sagradas Escrituras e diante do que esse mandamento exige, eu creio que todos nós vamos ter que confessar aqui que temos quebrado este mandamento, de uma maneira ou de outra. Né? O que significa? Significa que entre os muitos pecados que nos condenam, esse pecado também nos condena. Então, por isso que a salvação não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, nós estaríamos condenados. Só por esse mandamento aqui. Mas o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. O que é que João diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que ele diz também? Ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é que Paulo diz em Romanos? Paulo diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Nós fomos considerados justos, inclusive deste pecado. Porque eu creio, irmãos, que ninguém escapa deste pecado específico. Na verdade, nenhum outro, em algum sentido, tem pecado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, reconhecer que temos pecado e nos arrepender, irmãos. Aqui não significa que estamos condenados, não, porque se somos crentes, se cremos no Senhor Jesus, fomos justificados. Se cremos no Senhor Jesus, devemos confessar e seremos perdoados. A justificação é de uma vez para sempre, mas as confissões e os arrependimentos e os pedidos de perdão vão continuar, porque nós estamos em crescimento, nós estamos em santificação. Mas a minha aplicação é essa, irmão. Se você tem pecado, se você sabe que em algum ou outro sentido você tem pecado contra esse mandamento, e nós vamos ainda falar muitas coisas sobre o que o mandamento exige, como nós devemos obedecer esse mandamento. Quando nós chegarmos no Catecismo de Westminster, nós vamos ter mais explicações sobre isso. O que quebra este mandamento? Vamos falar muitas coisas ainda, mas eu já queria que os irmãos se colocassem diante do Senhor, para aquilo que você já tem consciência agora. Eu tenho pecado, eu não tenho levado tão a sério o nome de Deus. Dessa maneira, dessa forma que o outro, que o pastor citou, e outras coisas que eu pude pensar e refletir aqui. Então se arrependa, confesse e peça a graça de Deus para você corrigir isso.
Eu creio que todos nós aqui precisamos confessar e todos nós aqui precisamos nos comprometer com Deus, olhando para Cristo pela fé, não pela nossa força, mas confiando em Cristo e no poder do seu Espírito Santo para nós deixarmos de fazer essas coisas, irmãos, e agirmos de maneira a não desonrar o santíssimo nome de Deus, mas a glorificar o seu santo nome. Eu queria convidar vocês a nós fazermos isso agora, nesta oração final, desta mensagem da pregação, tá bom? Vamos então orar, vamos confessar onde nós temos pecado e vamos pedir que Deus, vamos dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais fazer essas coisas, eu quero me corrigir destes pecados específicos em relação ao seu santíssimo nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Semana que vem nós vamos continuar, mas vamos começar confessando agora e orando ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Nós podemos hoje na manhã, aqui nesta manhã, começarmos a falar deste assunto tão precioso, tão importante, que é a guarda, Senhor, do terceiro mandamento. Ó Deus, nos perdoe. Perdoe todas as vezes em que nós falamos do seu santo nome, ou falamos dos seus atributos de uma maneira leviana, sem a devida seriedade, responsabilidade, amor, temor, respeito. Nos perdoa, Senhor. Perdoa também todas as vezes em que nós estivemos participando de alguma forma do pecado de outros em relação a isso. Perdoa, Senhor, também quando na nossa vida, tendo nós o nome de cristãos, de alguma maneira nós desonramos ao Senhor por uma palavra, por uma ação, por uma prática que diante dos nossos próximos tenha desonrado esse nome tão santo que nós levamos, que é o nome de cristãos, que é o nome daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor. Nós queremos confessar, pedir que nos laves com o seu sangue e pedir que nos dê graça do Espírito Santo para que nossa piedade, a nossa santidade possa crescer de tal maneira que cada vez melhor nós usemos o santo nome do Senhor, os seus atributos, a sua glória, de maneira temente, respeitosa, e todas as nossas palavras sejam assim demonstração disso, e também toda a nossa vida, tudo que fizermos, falarmos, seja cada vez mais, Senhor, em honra e glória ao seu nome tão santo. Em Cristo Jesus nós oramos, e crendo no poder, na graça do Espírito Santo que habita em nós. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Nunca esqueça que aquilo que Deus manda você fazer, você que é um cristão e tem o Espírito Santo, você tem o poder de fazer. Não é o poder seu, é o poder do Espírito Santo que já habita em você. Tá bom? Então vamos nos corrigindo, irmãos. O Senhor nos fortalecerá a cada dia.